na região sul do estado, Camaquã decretou situação de emergência por causa da passagem do ciclone. Diversos bairros ficaram alagados e até mesmo o hospital da cidade foi afetado. Marrone Silva está chegando com outras informações do cenário por lá. É com você, Marrone. Boa tarde. Olá para você que nos acompanha. Hoje nós estamos aqui no município de Camaquã para falar sobre a grande questão das chuvas, né, em relação à passagem do ciclone extratropical que atingiu muito aqui o município. Bom, para se ter uma ideia, o Camaquã foi a terceira cidade em que, infelizmente, acabou tendo o terceiro maior registro de chuva. Mais de 220 milímetros de chuva, cerca de 223, de acordo com os números da nossa Defesa Civil, ficando atrás dos municípios como, por exemplo, Amaral Ferrador e Dom Feliciano. Inúmeros bairros foram afetados, a Defesa Civil já está trabalhando para que a situação possa voltar à normalidade. E um dos locais tão especial aqui no município, estou falando do Hospital Nossa Senhora Aparecida, foi muito afetado, gente, muito afetado. Na tarde de ontem, tem as imagens para ilustrar como foi a dimensão do problema. Eu vou conversar agora, agradeço de coração a nossa presidente aqui da instituição, a dona Amanda Meyer, que vai conversar conosco. Obrigado por você estar conversando com a gente. Bom, então relata para nós, por favor, como acabou acontecendo tudo isso e como vocês estão trabalhando para que, de fato, a situação ela possa voltar à normalidade aqui no município, principalmente aqui no hospital, presidente. O que eu posso te dizer é que, graças à nossa equipe técnica, que além de qualificada, é muito humana, né? E isso eu falo aqui de todos os envolvidos, parte administrativa, parte técnica, nossos técnicos de enfermagem, nossos enfermeiros, médicos, eles foram incansáveis no transporte desses pacientes e na realocação para outros lugares aqui. Nós acabamos abrindo uma parte nova do nosso pronto-socorro para atender esses pacientes que já estavam lá. A parte de sala de recuperação, a gente acabou criando outra sala dentro ali do bloco. A nossa parte de psiquiatria hoje ela está sendo recebida pela parte de pediatria, né? Só que é claro que isso acaba nos desestabilizando, porque hoje nós somos referência para 22 municípios da região. Então a gente está tendo, junto também com o governo do estado, um plano de contingência, né? Onde a gente vai ter o suporte também de outros municípios para prestar esses atendimentos para que a população não fique sem eles nesse período. Legal, muito obrigado, sucesso. Conte sempre com o nosso espaço, tá bem? Obrigada. Obrigado. Agora eu vou conversar, pessoal, gentilmente com o nosso tenente Joels, que vai conversar conosco, por gentileza, que faz parte da nossa Defesa Civil aqui, e agora vai trazer informações importantes a respeito disso. Relata para nós como a Defesa Civil está trabalhando para que o município possa voltar à normalidade. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Marrone, boa tarde aos ouvintes da TV Record. Pois bem, enquanto Defesa Civil do Estado, estamos presentes aqui na cidade de Camaquã, devido aí aos eventos climáticos, né, que foi amplamente divulgado aí pela Defesa Civil, através do Alerta 48. A previsão ainda mantém hoje à tarde, mais à noite, e a partir da manhã já começa a normalidade. Então, com certeza, essas pessoas já vão conseguir retornar para os seus lares aí, por a situação já estar amenizada. Tenente, obrigado, sucesso para o senhor, né? E conte sempre com o espaço da Record Guaíba, tá bom? Obrigado, à disposição. Obrigado, valeu, querido. Certo. Bom, então é isso, pessoal. Nós conversamos, então, primeiro com a nossa presidente, trazendo informações. Muito triste, né, pessoal? O cenário aqui de uma instituição tão importante, como ela já falou, atende aqui mais de 20 municípios, é um hospital referência tão importante, mas que certamente vai dar a volta por cima o quanto antes. E nós também conversamos com o nosso tenente, né, que agradeço muito, que nos trouxe informações muito importantes de como o município vai tentar se reestruturar o quanto antes. Lembrando que foram mais de 220 milímetros de muita chuva aqui no município. Volto com vocês aí no estúdio. É o mesmo cenário que a gente estava falando de Osório, litoral norte, agora no sul do estado, outros municípios também afetados, hospitais afetados, escolas paralisadas, as pessoas que muitas vezes são forçadas a saírem de casa, deixarem suas casas, suas coisas, deixarem as suas rotinas. E aí você imagina, né? Você está planejando a sua noite tranquilamente, o seu dia, buscar o filho na escola, né? Vou para casa. Daqui a pouco a água começa a subir e você não sabe para onde correr. Imagina estar trabalhando, imagina ser paciente de um hospital e presenciar uma situação como essa, por exemplo, que realmente não é culpa da administração, não é culpa de ninguém, é culpa das fortes chuvas que atingiram o estado.
Mas é um cenário praticamente de guerra. Você vê aí enfermeiros, médicos, técnicos, o pessoal todo trabalhando para remover pacientes, para remover macas, remover equipamentos, para limpar tudo isso, para deixar a situação em condições de trabalho e condições de receber os pacientes. É triste, é o que eu falei, não tem mais o que dizer além disso, gente. Desculpa bater nessa tecla, mas como é que a gente vai se prevenir? Como é que a gente vai pensar numa fortificação, em alguma construção que seja também forte o bastante para conter um ciclone? Porque daí telhado teria que fazer laje, teria que investir em laje, mas será que a laje aguentaria fortes chuvas também? Será que não daria infiltração? Sabe, é uma questão que daqui para frente tem que ser sim pensada pelo poder público. Porque, de novo, volto a dizer, desde o ano passado os especialistas dizem que cenários como esse serão cada vez mais comuns aqui no Rio Grande do Sul. Então, temos que pensar a longo prazo. São projetos de governo, projetos de Estado, não projetos de governo. O governo acaba daqui a 4 anos, né? Elege um, 4 anos, elege outro. São projetos de Estado. Como é que os municípios, como é que o Rio Grande do Sul, como é que o Brasil vão enfrentar tudo isso daqui para frente? Porque não é só em Osório, não é só em Camaquã. As fortes chuvas que atingiram Dom Feliciano, também na região sul do estado, nas últimas 24 horas, somaram mais de 233 milímetros, segundo a Defesa Civil. O volume excepcional causou alagamentos, quedas de barreira e danos em diversas estruturas do município. A força da água destruiu uma ponte de concreto recém-construída na linha Arroio do Potreiro. E isso bloqueou completamente o acesso, né? Bueiros foram arrancados pela enxurrada e várias estradas do interior continuam interditadas. Segundo a Prefeitura, alguns moradores estão ilhados em áreas rurais devido ao rompimento dos acessos. Equipes municipais estão nas ruas trabalhando, avaliando os estragos e prestando suporte às comunidades afetadas. A gente vai conferir agora o que disse a coordenadora municipal da Defesa Civil lá de Dom Feliciano, a Daniele Rosinski. O município de Dom Feliciano, mais uma vez na data de ontem, 9 de dezembro, foi atingido por chuvas intensas. Nossas equipes estão no interior do município fazendo levantamento, fotos georreferenciadas. O transporte escolar não está passando, aulas suspensas. Os serviços de saúde no interior, que são os ESFs, também estão temporariamente fechados até a gente conseguir normalizar o acesso a essas unidades de saúde. Famílias também tiveram que deixar as suas residências e se abrigar em casa de parentes. E a gente então está trabalhando para poder normalizar os serviços aqui na nossa cidade. E o temporal também provocou estragos em diversas cidades da Serra. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o fenômeno que atingiu Flores da Cunha foi confirmado como um ciclone extratropical e a Prefeitura decretou situação de emergência. Felipe Machado chega com outros detalhes. É com você, Felipe. Boa tarde. A instabilidade continuou no segundo dia após o forte temporal com características, inclusive, de ciclone e de tornado, aqui no travessão Alfredo Chaves, interior de Flores da Cunha. A mobilização da comunidade ela foi intensa desde as primeiras horas da manhã para restabelecer a comunidade, restabelecer os locais que foram atingidos, com a remoção de entulhos, com a recuperação de casas atingidas. O número foi atualizado para 80. 80 casas acabaram sofrendo danos pontuais. Nenhum morador está em abrigo ou em algum tipo de ginásio, e sim em casas de parentes. Um dos casos peculiares que chamou a atenção foi desta vinícola familiar. Mais de 30 anos, ela está situada aqui na comunidade. Ela possui cerca de 70 tanques de vinho entre a parte externa e a parte interna. E 15 deles foram para o chão. Inclusive, um guincho de grandes proporções esteve na comunidade iniciando o trabalho para reerguer esses tanques. A nossa reportagem conversou com uma das proprietárias deste estabelecimento e ela nos conta como tudo aconteceu e como está sendo também a recuperação. Vamos acompanhar. Confesso que fazia poucos minutos que tinha ido para casa e quando meu pai me ligou que ele estava aqui, ele presenciou tudo,
Quando a gente chegou foi uma coisa muito emocionante, né? Ainda nos deixa muito emocionados porque nós já tínhamos passado por esse problema alguns anos atrás, então a gente imaginava que tinha sido semelhante, né? Mas aquela vez tinha sido apenas um temporal. E dessa vez, quando a gente chegou, era um cenário de destruição total, então para nós foi devastador, né? O nosso coração, ele ficou aos pedaços, ainda está aos pedaços, porque é a nossa vida, né? É o amor do nosso pai que passou para nós. Então é um momento de muita emoção, mas a gente vai com muita fé reconstruindo dia após dia as coisas, né, da nossa vinícola. Nós estamos enfatizando as coisas mais importantes no momento, que é a estrutura. E aos pouquinhos nós vamos colocando as coisas em dia. O que não der para fazer agora, aos poucos nós vamos fazendo nos próximos tempos. A expectativa para as próximas horas, assim que o tempo melhorar, é que o mutirão para reerguer aqui a comunidade, ele seja mais acelerado, ele seja mais facilitado. Em termos de interior, moradores já estão se organizando para levantar parreirais que foram levados ao chão com a força do vento. Flores da Cunha decretou situação de emergência. Eu volto ao estúdio da Record Guaíba. Obrigada, Felipe, pelas informações. E é óbvio que a gente não gostaria de passar por uma situação como essa, mas são nesses momentos que a gente vê a resiliência, a força e a união e solidariedade que o povo gaúcho tem. Porque, veja bem, né, foi feito um mutirão para reerguer né, esses produtores que foram afetados com este tornado que passou por lá, por este ciclone. E aí você vê, as pessoas elas poderiam simplesmente pensar assim, não, eu produzo a minha uva, esse aqui é meu concorrente, não vou ajudar. Ou então, eu conheço eles, mas eu não trabalho para eles, eu trabalho para o concorrente, então não posso ajudar. Mas a comunidade inteira não quis saber se é concorrente, se não é concorrente, se depende deles financeiramente, se não depende. Foram lá ajudar, porque são pessoas da comunidade, são pessoas, né, que moram lá, que trabalham, que geram empregos, que geram renda, que trazem turistas de fora também, porque afinal de contas todo mundo que vai visitar a Serra Gaúcha, o setor ali vitivinicultor, né, todo mundo visita, todo mundo, as pessoas, né, os empreendimentos que abrem as portas são empreendimentos que recebem turistas, então isso também movimenta a economia, movimenta a cidade inteira. E nesses momentos aí é que a solidariedade, ela impera. E é isso que é bonito de ver no povo gaúcho. Repito, a gente não gostaria de ver uma situação como essa acontecer no nosso estado novamente. Mas é bonito ver a união de toda a comunidade.